Sejam muito bem-vindos ao canal da Sul Flow. Hoje a gente vai bater um papo bem técnico aqui, relacionado aos métodos de cálculo para deformação. Para quem já é da área, vai ser uma aula muito bacana e produtiva. Para quem não é da área, talvez tenha um pouco de dúvida. A aula anterior eu falo ali das principais causas de deformação. Você pode complementar o seu conhecimento. E tem muitas aulas aí que vai somar e agregar para que você possa entender essa aula, tá? Essa é um pouco mais técnica e mais aprofundada, tá? O software, na questão de avaliação de deformação e resultados, eles têm alguns métodos de cálculo, tá? Na mid-plane e na dual domain, são os tipos de malha, né? Ele tem ali 3 tipos de cálculo, tá? Os nomes são meio complexos, eu trouxe uma colinha aqui para que vocês entendam e até para me ajudar, tá? Então, o Uncorrect Residual Stress. Quando eu escolho essa opção, o método de cálculo é voltado à tensão residual. Então, ele pega ali o histórico térmico e de fluxo durante o ciclo e nos dá a deformação baseado nesse quesito, tá? O segundo, na malha 2D, é Correct Residual in Mode Stress, o famoso CRINS. Esse cara é o mais confiável, desde que o teste em corpo de prova tenha sido feito no laboratório e subido os dados no ModeFlow, imputado esses dados lá. E aí é uma correlação virtual versus prática. É bem legal, mas reforço, desde que esteja atualizado no banco de dados. Ainda tem muito material, infelizmente, que não está atualizado, tá? E a terceira opção, que é o Residual Strain. Essa é uma opção que quando a gente não tem o CRINS ou tem o CRINS não confiável, é uma opção que você pode escolher também para o método de cálculo de deformação. Então veja que é bem complexo a entrega desse resultado por conta dessas variáveis, mas você responde cada uma delas de acordo com a caracterização e a informação que você tem no banco de dados em relação ao material. Olhando o lado direito aqui agora, que é o modelo, a malha 3D. Então a gente viu ali para a malha mid-plane do Aldomin, agora para a malha 3D a gente tem 3 métodos de cálculo também. O Generic Shrinkage Model, que é o tipo de cálculo utilizado baseado na tensão residual não corrigida. Tá? Isso não é muito utilizado porque foi substituído pelo próximo que eu vou explicar aqui para vocês agora. E tem a questão que o próprio software fala que essa condição não é legal utilizá-la por conta do API, que é o Application Programming Interface, que é a interface de modificação do software mesmo. Então é algo bem mais complexo, já envolve engenharia de software e tudo mais. Então esse é um modelo antigo, ainda disponível, mas foi substituído pelo Uncorrect Residual Stress, que é o segundo aqui, que calcula baseado nas tensões residuais moldadas, tá? Esse aqui é quando você não tem... Segue a mesma linha ali da malha 2D na malha 3D. Quando a gente não tem os dados CRINS imputados corretamente no banco de dados, a gente utiliza... Não é errado, tá, gente? É métodos de cálculo. E aí utiliza esse método. Quando tem, a gente vai para o Shrinkage Test Adjusted Mechanical Properties, que é o STAMP. Aqui é o teste prático versus virtual. Ele tem correlação com o CRINS. Então são coletados dados imputados dentro do software e aí tem esse cruzamento virtual versus prático. É a melhor situação. Mas aconteceu recentemente, essa semana, essa aula eu estou dando para vocês dia 11/7, uma sexta-feira. Acredito que foi na terça que começou esse assunto. A gente vem fazendo um trabalho para uma grande montadora e nós escolhemos um material dentro do banco de dados. Olha que interessante essa história. E ele tem o stamp, é uma malha 3D, e a gente selecionou o stamp. As contrações paralelo ao fluxo e transversal ao fluxo estavam muito diferentes do datasheet. Imagine que o datasheet tinha uma isometria de 1.5 para 1.4, né, praticamente isométrico, enquanto os dados do stamp imputado no software era anisotrópico. Ele tinha 0,7
e 1.7. Olha a diferença, tá? Então, o datasheet não conversava com os dados stamp que foi colocado dentro do software. Tá, Elisnei, mas e aí, o que a gente faz nesse quesito? Acabei de explicar. Quando você não tem esses dados confiáveis, você precisa utilizar o Uncorrect Residual Stress, que é a metodologia de cálculo mais atual, caso você não tenha esse teste virtual versus prática. Aconteceu agora isso, e a gente utilizou essa metodologia para poder resolver o problema para o nosso cliente. Fechou, gente? É uma aula bem técnica mesmo, talvez você tenha que repassar ela várias vezes, mas aqui está o suprassumo da parte técnica da entrega de deformações vindo do Autodesk Mold Flow. Tá? E para quem é mais teórico e gosta bastante desses estudos, aqui está a fórmula, o método de cálculo falando do residual stress. Então, boa sorte. Eu sou o cara mais prático, mais visual, então eu gosto de entender como as coisas funcionam e não me aprofundo tanto nessas questões de fórmula, de cálculo e tudo mais. Mas tá aí para quem quiser parar o vídeo, entender, aqui tem a fórmula que é baseada no cálculo do residual stress, tá? Assim como o residual strain também. Tá aqui a fórmula, boa sorte, olha isso. Gente, às vezes é melhor entender do que saber calcular, é por isso que o software está aí. Mas entendendo já é uma grande coisa, tá? E o Generic Shrinkage Model, tá aí a fórmula também. Fiz questão aqui de passar uma por uma, para que você possa parar o vídeo, estudar e tudo mais. E por hoje é só, tá, pessoal? Uma aula técnica, bacana. Boa sorte. Siga o canal, compartilhe, mande temas. Me diz aí o que tá achando das aulas. A gente está rasgando o coração aqui, entregando conteúdo para agregar nesse Brasilzão aí, poder fazer diferença. Fechou? Tamo junto e até a próxima aula.